Então, pessoal, continuando a aula sobre controle de velocidade e torque nas máquinas de corrente contínua, na parte 1, no primeiro vídeo, nós paramos nessa etapa, em que estávamos analisando a equação que relaciona torque e velocidade angular da máquina. E aí nós vimos que são 3 os parâmetros que podemos alterar para controlar, de certa forma, a velocidade e o torque. Então, nós temos aqui tensão da armadura, resistência da armadura e o fluxo de campo. É claro que o fluxo de campo ele pode ser alterado a partir da corrente de campo, tá? Então, diretamente a gente altera a corrente para que o fluxo de campo, então, possa ser alterado e, com isso, podemos controlar velocidade e torque da máquina, certo? Então, esses três parâmetros, a gente ainda pode analisar o seguinte: se a gente aumentar a tensão da armadura, a velocidade angular da máquina também aumenta. E se aumentar a resistência da armadura, como que se aumenta a resistência da armadura? Inserindo em série uma resistência externa. Ou se alterarmos o fluxo através da corrente de campo, a gente vai ter uma diminuição na velocidade. Então, se você quer controlar a velocidade da máquina, você vai aumentar ou diminuir os parâmetros com base no que você deseja, se você quer aumentar ou diminuir a velocidade, certo? Então, essa aqui é a nossa orientação final de como fazer esse controle da velocidade por meio desses 3 parâmetros: tensão de armadura, resistência de armadura e fluxo. A gente vai estudar sobre cada um deles. Começando então pelo controle da velocidade por meio da tensão da armadura da máquina, a gente tem uma característica que é o seguinte: nesse tipo de controle, a resistência da armadura é mantida constante e a corrente de campo, consequentemente o fluxo, também são mantidos constantes, são mantidos ali os seus valores nominais, tá? A tensão aplicada ao enrolamento de armadura é então variado para se obter uma alteração na velocidade da máquina. Então, a gente pode fazer uma adequação naquela equação de velocidade e torque. Já que vamos manter fluxo de campo constante, resistência de armadura constante, então a gente pode trabalhar a partir desta equação aqui, em que o nosso K1 ele é, na verdade, 1 dividido pela constante construtiva da máquina vezes o fluxo, sendo que esse fluxo vai ser constante, então toda esta parcela também será constante. E aqui o nosso K2, ele é a resistência da armadura dividido pela constante construtiva da máquina vezes o fluxo elevado ao quadrado. Como resistência vai ser constante, fluxo também é constante, então toda esta parcela aqui é uma constante também. Então, a nossa equação vai ser velocidade angular da máquina é igual K1 vezes a tensão da armadura menos K2 vezes o torque. Temos aqui os 3 parâmetros que nós queremos alterar, controlar: velocidade, tensão da armadura, torque. Os demais são constantes. Com base, então, naquela equação anterior, a gente pode analisar o seguinte, olha, aqui trazendo um gráfico em função da tensão da armadura e da velocidade, mantendo torques constantes, nós temos, então, a percepção que, alterando tensão, a gente consegue também alterar velocidade, certo? Aqui para um torque nulo, aqui para um torque 1 constante e aqui para um torque 2 constante. A gente pode perceber que neste caso aqui, a gente tem uma reta e o coeficiente angular ele é positivo. Agora, mantendo aqui uma tensão constante, certo? Mantendo então uma tensão constante, nós temos um gráfico de torque e velocidade angular da máquina. A gente percebe que aumentando aqui o nosso torque, a gente também vai tendo
aqui características de velocidades diferentes. E a gente pode perceber que nesse caso a gente também tem uma reta, mas o coeficiente aqui ele é negativo para diferentes valores de tensão terminal, certo? Então é isso que está sendo explicado aqui, tá? Então todo esse texto aqui é isso. Olha, para um torque igual a zero, a curva corta a origem, enquanto para os outros valores de torque constante, a velocidade mudará linearmente conforme a variação da tensão da armadura. Esse primeiro gráfico aqui, ok? Então, a velocidade vai variar linearmente de acordo com a tensão da armadura. Já para o segundo gráfico, se a tensão terminal é mantida constante e o torque varia, a relação entre torque e velocidade é também caracterizada por uma equação do primeiro grau, uma reta. Só que o nosso coeficiente angular aqui vai ser negativo. Então, foi o que a gente pôde observar, que a gente tem um coeficiente angular aqui negativo, mantendo também tensões de armadura constante e alterando o torque. Então, como resultado, a gente chega a essa conclusão de que a velocidade ela pode ser ajustada pelo valor da tensão de armadura. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, considere uma máquina de corrente contínua com o campo alimentado tal que a constante construtiva da máquina vezes o fluxo de campo, ele é igual a 0,504. Se o circuito da armadura é alimentado com uma tensão de 190 volts, determine a velocidade em RPM para um torque nulo. Então, primeiro, a nossa fórmula, a nossa equação que relaciona velocidade, tensão de armadura e torque é esta. Se a gente está considerando um torque nulo, significa então que esse valor aqui é igual a zero. E, consequentemente, independente do valor do K2, essa parcela da equação vai resultar em zero, ok? Então, nós temos velocidade da máquina sendo o nosso K1 vezes a tensão da armadura. Quem é o K1? Vamos relembrar quem é K1. K1 é 1 dividido pela constante construtiva da máquina vezes o fluxo. Então, nós vamos ter 1 dividido pela constante construtiva da máquina vezes o fluxo, vezes a tensão da armadura. Com isso, nós vamos ter esta fórmula aqui, VA dividido por KA vezes o fluxo. Para essa constante aqui, nós já temos o valor que foi dado, que é 0,504. A tensão da armadura é 190. Então, fazendo essa divisão, a gente chega na velocidade dessa máquina, que é de 376,98 radianos por segundo. O enunciado do exercício pediu para calcularmos a velocidade em RPM. Então, para a gente transformar essa velocidade em radianos por segundo para RPM, nós temos a seguinte situação. A gente pega o valor em radianos por segundo, multiplica por 60 e divide por 2π. 60 por quê? Não é relacionado à frequência, tá, pessoal? Esse 60 aqui, ele na verdade é uma adequação de unidades. Por quê? Nós temos a velocidade angular em radianos por segundo e a velocidade em RPM, ela trata de rotações por minutos. Então, a adequação de segundos para minutos, estamos multiplicando aqui então por 60. E o 2π é para transformarmos essa unidade de radianos para número de rotações. Então, por isso, a gente divide por 2π. Então, nós temos como resultado em RPM 3.600 RPM. Vocês podem fazer aí o teste, outros cálculos. Então, por exemplo, para valores diferentes de tensão de armadura. Então, se utilizássemos, por exemplo, 180, qual seria o valor da velocidade em RPM, tá? Então, só para vocês
terem uma ideia, se estivéssemos falando de 180, nós teríamos aí uma velocidade em RPM de 3.410 RPM. Então, se diminuirmos a tensão da armadura, diminuímos também a velocidade. Se aumentarmos tensão da armadura, aumentamos também a velocidade. Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva pelo seguinte: não temos condições de aumentar esse valor da tensão da armadura infinitamente. Por quê? Porque as máquinas, elas têm ali o seu limite de tensão que pode ser aplicada na armadura. Então, provavelmente, tá? Esse valor de 190 já é o máximo que a máquina consegue suportar de alimentação. Então, a gente pode reduzir, mas em muitos casos a gente não pode exceder a esse valor aqui, porque ele pode ser o limite da máquina, e se a gente aumenta esse valor, então corre o risco de queimar aí os enrolamentos da máquina, certo?